Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 29, versículo 5. Shaddai ainda estava comigo, e meus filhos me rodeavam. Em outras traduções, e o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e meus filhos me rodeavam. Aqui, propriamente, é fala de Jó. Sabemos que Jó foi perdendo tudo. Perdeu todos os rebanhos, perdeu os filhos, ao ponto de estar ali nas cinzas, todo ferido, se coçando com um caco de telha, ao ponto da esposa, a própria esposa, chegar nele e falar: ainda persiste na integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Só que aqui vemos que Deus sempre foi o centro da vida de Jó. E quando nós verdadeiramente e decididamente colocamos Deus no centro da nossa vida, resistimos a tudo e a todos. Eu pergunto para você neste momento, meu irmão, minha irmã, porque o que o Senhor ministra muito forte no meu coração é que Ele não vem sendo o centro da sua vida. E é inevitável que as coisas aconteçam em nossa vida. Deus permite muitas vezes para realmente provar se Ele é ou não o centro de nossa vida. Iremos passar por perdas, por decepções, desilusões, falsos amores e por aí vai. Mas se Deus for verdadeiramente o centro da nossa vida, pela nossa humanidade, iremos ficar tristes, sim, mas não iremos cair. Iremos nos reerguer por permissão de Deus e iremos continuar em frente. Eu falo aqui para mães e pais que têm um apego muito grande pelos filhos, ao ponto dos seus filhos estarem aqui já adultos e vocês não estarem conseguindo lidar com a ideia de que eles irão partir, viver a vida deles. É hora de aceitar, meu irmão e minha irmã. Nós criamos os filhos até certo ponto, mas depois eles também têm as vossas responsabilidades. E todos nós, sem exceção, temos que arcar com tudo aquilo que fazemos. Seja bom, seja ruim. Deus é justo. E permite que sejamos retribuídos por aquilo que fazemos. Se são coisas boas, atrairemos coisas boas. Se são coisas ruins, iremos pagar com as consequências das coisas ruins. É hora, meu irmão e minha irmã, de saber lidar com situações, porque está ao ponto de chegar até você. Eu falo aqui para homens e para mulheres que foram abandonados pela pessoa que mais amava, achando que ia ser por uma vida inteira. Mas a pessoa te traiu. O homem te traiu, a mulher te traiu. E você não está sabendo lidar. Sabe por quê? Porque você tirou Deus do centro das vossas vidas. Você, homem, pai e mãe aqui, seus filhos vão embora sim. Eles têm que viver a vida deles. E por que você já está sofrendo por antecedência? Porque Deus não tem sido o centro da sua vida. Entrega, meu irmão e minha irmã. Entrega, aceita que você cuidou até agora. Mas daqui em diante, a responsabilidade é deles. E o que você vai fazer? Interceder em oração. Clamar a mão de Deus sobre eles, pedir a intercessão da Virgem Santíssima e aqui interceder por eles. Mas você não tem como assumir os erros ou os acertos deles. Agora é com eles. E você, homem e mulher, que foi aqui decepcionado por um falso amor, coloca Deus no centro da sua vida. As pessoas irão nos decepcionar, sim. Irão nos abandonar, sim. E é muitas vezes que nós menos achamos que ia fazer aquilo com a gente.
Se você não colocar Deus no centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, vai sucumbir. Agora, com Deus no centro da nossa vida, resistimos. Pela humanidade, ficamos chateados, entristecidos, muitas vezes enraivados. É o natural. Mas com Deus no centro da nossa vida, suportamos tudo. Suportamos tudo. Eu tenho 2 filhos. Do meu primeiro relacionamento lá quando eu ainda era do mundo. Meu filho mais velho tem 14 anos, que constantemente mando mensagem, não me responde. Muitas vezes ligo, não me atende. E já é alguma coisa aí que eu já tenho que começar a aceitar. Eu vou chegar nele e vou impor, olha, você tem que me atender, porque isso, porque aquilo. Já é um ciclo que está se iniciando e eu já estou trabalhando isso aqui dentro de mim. Deus no centro da minha vida. Mas o meu filho sabe que eu amo. Mando mensagem, vou lá vê-lo, ele vem ficar comigo na minha casa. Eu tenho mais um filho que é autista, que ele sabe também que eu amo muito, só que no curso natural da vida, meu filho de 14 anos vai chegar um momento que nem querer vir mais para minha casa, talvez ele não queira. E como eu vou saber lidar com isso? Porque dói? Lógico que dói. Eu sou pai, eu amo os meus filhos. Quando ele não me atende, fico chateado? Lógico que fico chateado. Quando mando uma mensagem e não me responde, fico chateado? Lógico que fico chateado. Mas por quê? Eu não crio uma raiva, não crio nada e não quero agir com brutalidade. Não. Porque, primeiramente, eu tenho que reconhecer quem eu era antes. Quando meu filho era pequeno, eu o deixava chorando. Ele queria jogar bola comigo e eu ia para o estádio de futebol, sou um ex-torcedor organizado, eu ia ali para o mundo fazer os meus gostos. E meu filho, com a bola na mão, ficava chorando em casa. Então, tudo tem consequência. Então, aquilo que eu fiz lá atrás, possivelmente estou colhendo hoje. E como é que eu estou sabendo lidar com isso? É Deus no centro da minha vida. 2018 isso me converteu e hoje em dia venho tentando ser a cada dia uma pessoa melhor, um homem melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um esposo melhor. Mas tudo que por mais que eu faça, não vai mudar o curso natural das coisas. E assim é com você também, meu irmão, minha irmã. Você não vai conseguir manter os seus filhos pro resto da sua vida debaixo das suas asas. Não tem como. Eles têm que ter a maturidade deles. Cada vez que você fica impedindo aí, causa neles aí uma, como é que fala? Uma revolta. E é o que está acontecendo já na sua vida, dentro da sua casa, essa revolta dos seus filhos. Por quê? Estou falando para ter liberdade, libertinagem? Não. Mas para que você comece a ter conversas com eles e ter aqui a confiança deles. É totalmente diferente. Não é com aquele autoritarismo, mas é sim saber que você tem uma autoridade de pai e mãe dentro de casa, mas que você tenha confiança deles também. Para que eles possam aí, começando a crescer, a se tornarem homens e mulheres de valor, principalmente com valores cristãos. Então, meu irmão, minha irmã, a você também aí que foi decepcionado num relacionamento, foi abandonado, é Deus no centro. Se você não colocar Deus no centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai sucumbir. Porque Deus no centro, por isso que o Senhor mandou essa palavra hoje de Jó. Jó tinha tudo. Jó era um homem rico, íntegro, obediente a Deus. Mas Deus permitiu que propriamente, a gente vê logo no capítulo 1 e 2, que Deus permitiu que Satanás o tocasse ali. A única coisa que Deus falou, não tire a vida dele. Mas tocou nele, cheio de feridas, perdeu todos os rebanhos, toda a riqueza, perdeu os filhos. E como a gente sabe lidar com a morte de alguém que a gente tanto ama? Dói, mas a gente sabe lidar com Deus no centro da nossa vida. Quando eu estava aqui em meditação, que o Senhor ministrava muito forte no meu coração, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. E meu irmão, o que está acontecendo na sua vida. Se você não colocar nosso Senhor no centro da sua vida, você não vai aguentar. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Então ficou muito claro aqui. Deus não tem sido o centro da vida de muitos irmãos e irmãs. E ele vem aqui dar um grande alerta. Quando vier as coisas aí, ou possivelmente já estão prestes a acontecer, se Deus não for o centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Tenho um amigo muito querido. A irmã dele pegou o namorado que ela tanto amava, junto com a melhor amiga, na cama. E aquilo causou nela uma grande decepção, ao ponto dela começar a definhar, ao ponto de cair aqui numa grande depressão, uma depressão profunda. Ela não socializava mais, se trancou dentro do quarto, não comia, não bebia. Aquilo foi a paralisando ao ponto dela, os órgãos dela não funcionar mais, e ela foi para o hospital e não voltou, acabou falecendo. E no dia que ela faleceu, ela ainda falava o nome do ex-namorado que ela tanto amava. Quando Deus não é o centro da nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós não aguentamos. A você, meu irmão, minha irmã, que teve grandes decepções, e a você, preste muita atenção, pai e mãe, deixe os seus filhos crescerem. Eles estão a ponto de ir embora. Se Deus não for o centro da sua vida, você não vai aguentar. O casal vai começar a entrar em atrito e vão aqui até acabar rompendo um relacionamento que foi propriamente Deus que constituiu. Os filhos vão para o mundo. Como é que a gente cuida dos filhos? É aqui intercedendo em oração. Eu sou o 10º filho de 10 irmãos aqui, né? Eu sou o caçula, eu tenho 45 anos. Todos nós seguimos caminhos diferentes. E o que a minha mãe fazia? Intercedia em oração. Minha mãe nunca se intrometeu na vida de nenhum, nem minha nem dos meus irmãos. Mas ela também não interferiu quando tivemos que pagar um alto preço pelas nossas inconsequências. E assim o é. A você, meu irmão e minha irmã, que está com filhos aí, que eles estão indo para o mundo já, né? Interceda em oração. Entrega aos pés da cruz de Cristo e peça a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. E eu volto a dizer a você, meu irmão, minha irmã, que teve grandes decepções. Recoloca Deus no centro da sua vida. Porque se a gente não tiver amar mais uma pessoa ou outra, pai, mãe, filhos, a gente não é digno de Jesus Cristo. Tem uma condição para seguir Ele, que Ele seja o centro da nossa vida. E a gente renuncie tudo. Renunciar a deixar de amar os meus filhos aqui, a minha esposa, não. Mas é saber que tem um lugar que eles não irão ocupar na nossa vida, que é o centro da nossa vida, que é ocupado pela Santíssima Trindade. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E também a Virgem Santíssima. Esse lugar ninguém pode ocupar. E depois, aqui, vêm eles, todos. Amém? Reflita neste dia. É muito forte o que o Senhor traz para mim, para você meditarmos. E aqui, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção. Coloca Deus no centro da sua vida. Senão você não vai aguentar. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.